muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Verso 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 23. Nos coloquemos em pé, se pudermos, para a leitura da palavra de Deus, e depois ainda de pé nós vamos orar. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e nós queremos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar, e analisando e permitindo que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, observar na nossa vida se estamos vivendo de acordo com aquilo que Cristo nos pede, as questões que precisam ser mudadas, pontos de vista que precisam ser abandonados, maneiras de comportamento, de reações e de atitudes que precisam ser moldadas pelo Teu Espírito Santo aos modos do Senhor Jesus. Nosso desejo, Pai, é sermos a cada dia mais semelhantes a Cristo, e cremos que aprender da Tua palavra é o caminho que o Senhor deseja de nós. Por isso, rogamos que nos abençoe enquanto estudamos a Tua verdade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Crentes neutros. É interessante que em quase todas as coisas existem neutros, não é? Prótons, elétrons e nêutrons. Em tantas outras questões químicas, físicas, e em questão de opiniões também, se diz que em política existem os de direita, os de esquerda e o centro. O centro são quem? Os neutros, de nenhum lado. E é interessante que em muitas questões da vida nós assumimos a neutralidade. Mas em relação a Cristo isso não é possível. É impossível ser neutro em relação ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é alguém tão fantástico como pessoa, seu caráter, sua obra, sua salvação. Ele mesmo diz em determinado ponto que ele veio trazer divisão entre os filhos e os pais, entre esposo e esposa, trazer espada. Por quê? Porque diante da sua mensagem, o posicionamento que você precisa tomar exige de você que você não seja neutro. E por isso tantas coisas aconteceram durante seu ministério nesse aspecto e na história da pregação do Evangelho. Então, com Cristo, neutralidade é impossível. Nós temos que assumir uma posição ao lado dele e servi-lo de todo o nosso coração. Vida cristã neutra é impossível. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Todos nós precisamos tomar uma posição. Mas como sempre, o ser humano encontra alguma forma de colocar-se numa posição de conforto, vamos dizer assim. Como a questão de Cristo exige dedicação e colocar-se ao lado dele, o ser humano sempre procura uma forma de colocar-se numa zona, num lugar aonde as pressões serão menores, aonde as dificuldades serão menores, aonde compromissos não precisarão ser assumidos. É uma tendência nossa, procurar um lugar de conforto. Eu não sei se você tem percebido o que é acontecido no nosso país. Nós passamos tantos anos de tranquilidade, que agora uma semana com dificuldade para abastecimento, para compras, para tudo, tornou as pessoas quase enlouquecidas. Nós nos acostumamos tanto com a tranquilidade ao ponto de não precisar se posicionar diante de algo, que as últimas semanas foram um teste para todos nós. Assim se dá também com o Evangelho e com a igreja.
Há momentos que o Evangelho está sendo pregado com toda a liberdade e que a igreja está vivendo uma vida tranquila. É como se estivéssemos na nossa zona de conforto. E a partir do momento que surge alguma perseguição ou dificuldade, causa aquele rebuliço todo. Nós gostamos da zona de conforto. Nós apreciamos não precisar tomar um posicionamento a respeito das coisas. Irmãos, em questões que não são importantes, não vejo problema nenhum as pessoas serem assim. Ouvi um homem dizer que amava futebol, mas que futebol era uma coisa muito importante entre as menos importantes. Ou seja, dessas coisas menos importantes, cada um pode ter o seu pensamento, cada um pode ter a sua posição. Mas as questões do Evangelho e as questões sobre Cristo, as questões sobre a salvação, estão no topo das questões mais importantes, ou é a questão mais importante de todas, as quais nós precisamos tomar um posicionamento e precisamos estar firmes a respeito de algumas coisas. O que Jesus vai fazer aqui é usar um exemplo exatamente dessa nossa tendência, de procurar um lugar de conforto, de não se posicionar, de sermos neutros. E Jesus vai fazer isso por causa de algumas razões. A primeira delas que eu quero dizer aos irmãos é a seguinte: nós temos uma tendência em contentar-se com pequenas transformações e ficar aquém daquilo que significa a verdadeira salvação. Nós temos a tendência de contentar-se com pequenas transformações. Quantas vezes o Evangelho vai usar esse exemplo de pessoas que ficaram aquém daquilo que poderiam ir, porque se contentaram com o lugar onde estavam. Ao se contentar com pequenas transformações, nós corremos perigos tremendos. Observe os versos 24 e 25, o exemplo que Jesus usa. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Sabe o que tem o poder de colocar as pessoas nessa zona de conforto, como tudo estivesse bem? Nós damos o nome disso de religião. Deus nos criou com a necessidade de adorar. Todos nós somos adoradores. O que importa é a quem nós vamos adorar. Se nós vamos adorar ao verdadeiro Deus, vamos adorar aos ídolos ou aos demônios, mas alguém nós vamos adorar. Então, no nosso coração há essa necessidade. Nós precisamos nos curvar diante de alguém, nós precisamos depositar a nossa confiança em alguém que cremos ser maiores do que nós. A Bíblia diz que Deus colocou esse vazio, essa ansiedade no coração do homem, e Ele vai procurar de alguma forma satisfazer isso. Qual foi a forma que o homem encontrou para satisfazer isso? Nós chamamos religião. É isso. O homem encontrou em ser simplesmente religioso uma solução para a inquietação do seu coração. E Jesus vai usar o exemplo aqui do que a religião tem o poder de fazer numa vida, muito aquém daquilo que Cristo faz. E eu quero que você escute esse exemplo de Jesus, olhando para a sua própria vida e para a vida de pessoas que você pode ajudar com isso. O primeiro exemplo do que a religião pode fazer na vida dessas pessoas é que Jesus diz que a casa está varrida, e o efeito que dá é um efeito aparente de limpeza que a religião produz. Quando as pessoas vêm à igreja, mas não creem em Cristo, elas estão vindo religiosamente, estão vindo para calar a necessidade do coração delas. É isso que a religião faz. A religião tem o poder de agir na vida das pessoas, tornando uma aparente visão de limpeza na vida delas. Notem o que Jesus diz nesse exemplo. Quando então o espírito imundo entra aonde ele havia estado e chega, ela acha varrida e adornada. Quando esse espírito foi tirado daquela vida, a casa foi varrida e adornada. Foi isso que a religião fez. E isso deu um efeito de que tudo estava bem. Vamos usar um exemplo para aplicarmos isso. Mateus capítulo 23, falando dos fariseus, vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de mortos e de toda a imundícia.
Quando você olhava no Velho Testamento para um fariseu, você olhava para um homem extremamente religioso. O fariseu não é o tipo de pessoa que andava, eles não tinham uma Bíblia no formato que nós temos, mas eles tinham os seus rolos da lei, realmente rolos, onde estava escrita a lei. Eles andavam, eles carregavam aquilo com uma reverência tremenda, eles tinham uma reverência incrível pelos livros da lei, pelos livros do Velho Testamento. Eles tinham uma reverência tremenda a respeito do nome de Deus. Eles tinham grande reverência a respeito dos lugares sagrados. Eles eram homens religiosos ao extremo. As suas roupas, as suas vestes e tudo aquilo que eles faziam era pautado pela religião deles. Como eles se vestiam, como eles cortavam o seu cabelo, como eles andavam na rua, os dias que eles trabalhavam, o que eles comiam, como eles negociavam, tudo era pautado pela religião deles. Tudo aquilo que eles faziam, os ensinos, os congressos que promoviam para falar da lei. Quando você olhava para um homem fariseu era, os jovens usam essa expressão, o top do top, não é? Era um exemplo máximo de alguém que vivia próximo de Deus. Agora vem Jesus. Jesus olha para dentro da casa, para dentro do coração deles e diz o seguinte: por fora vocês são uma coisa, mas por dentro são outras. Jesus usa um exemplo aqui. Os túmulos que eles pintavam 40 dias antes da Páscoa, para que nenhum judeu pisasse neles e se tornasse impuro e não pudesse se purificar para celebrar a Páscoa, foi o melhor exemplo que Jesus usou da vida deles. Os túmulos ficavam em lugares lindos, talvez uma grama verde, grandes muros de pedra, aqueles túmulos pintados de branco pelo cal, uma imagem bucólica, bonita de se ver. Jesus diz assim para eles: olha, a vida de vocês é assim, limpinha por fora, uma beleza para quem vê exteriormente. As pessoas olham exteriormente para vocês e elas sentem inveja de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? É isso que a religião consegue fazer. Quando você se torna religioso, você se torna assim. Quando você se acostuma com uma série de regras, de mandamentos, de princípios que você segue, coisas exteriores, você se torna assim. É bonito de ver. Olha a devoção de fulano, olha a fidelidade de ciclano pelas coisas exteriores. Mas Jesus diz o seguinte: mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Se por fora a religião tinha realizado uma grande transformação, por dentro eram igual túmulos. Havia apenas morte e tudo aquilo que era imundo. Quando Jesus fala de uma casa varrida e adornada, mas vazia, ele está usando o que a religião, e só a religião é capaz de fazer. Eu não sei como é na sua casa, mas alguns de nós usam, a gente chama do quarto da bagunça, não é? É a despensa. Tudo aquilo que não é para ser visto na casa é colocado aonde? Lá no quarto da bagunça. Os visitantes vão lá? Não, você não vai convidar nenhum visitante para ir no quarto da bagunça. Quando você olha a casa, aparentemente ela está toda limpinha e organizada. Mas há um grande teste a ser feito. Não olhe apenas o exterior. Abra alguns armários. Procure nos cantos. Olhe debaixo do tapete. E o que você vai encontrar? Toda a sujeira. É isso que a religião faz. A casa parece bonitinha, mas é que toda a sujeira foi colocada para os cantos. A religião apenas encobre o que nos condena, o que nos torna reprovável, o que nos torna desagradáveis. Ou seja, por fora somos um, mas lá dentro somos outros. Só Jesus Cristo é capaz de limpar a casa toda. Você pode ser religioso, irmão, ao máximo,
Você pode seguir todos os preceitos de religião, tudo aquilo que as outras pessoas acham bom, bonito, digno de ser, vamos dizer, elogiado. Mas você estará apenas contente e satisfeito o dia que você provar o que Jesus Cristo é capaz de fazer. Jesus faz mais do que qualquer religião é capaz de fazer. Religião adorna, Cristo embeleza. Religião aparentemente limpa, Cristo purifica. É isso que ele está ensinando. Por que religião não vale a pena? Porque as coisas de Jesus são muito melhores. Conheço pessoas que durante anos e anos se tornaram membros de igreja, frequentaram a igreja, colaboraram com a igreja e durante anos e anos tentaram representar um papel, o papel de religiosos. Houve alguns desses que eu mesmo conduzi a Cristo. E a primeira coisa que eu ouvi dos lábios deles foi o seguinte: se eu soubesse que era tão bom, eu tinha deixado a minha religião antes. Se eu soubesse que Jesus Cristo é tão bom, há muitos anos eu tinha parado de representar o meu papel para ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Sabe o que elas perderam? Perderam anos e anos de bem-aventuranças em Cristo, representando um papel religioso. Isso não vale a pena. Em segundo lugar, olha o que o texto nos ensina. Uma casa adornada é o efeito moral que a religião produz. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 10, há um exemplo ali, que eu usei com os jovens também, muito interessante. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, é o exemplo do jovem rico, e vai dizer o seguinte: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso é um exemplo clássico disso. Como que ele vem diante de Jesus? Ele vem correndo. Quando alguém se aproxima de outro correndo, o que ele está demonstrando? Ele quer chegar logo lá, ele tem ânsia por aquilo. Eu estou ansiando estar diante da tua presença, então eu vim correndo, eu não esperei para vir. Eu não vim caminhando, eu não vim me arrastando, eu vim com todas as minhas forças. Quando ele chega diante de Jesus, o que ele faz? Se ajoelha. É um homem piedoso, aparentemente é. Um homem que está reverenciando Jesus, é um homem que está chegando diante de Jesus com grande respeito. Daí você olha a pergunta que ele faz: bom mestre, primeiro ele diz, bom mestre, está reconhecendo quem Jesus é. Que farei para herdar a vida eterna? Se esse homem chegasse à nossa igreja, o que você pensaria dele? Olha, é um excelente candidato a ser membro de nossa igreja. Este jovem rico vai ajudar-nos muito, vai abençoar a nossa igreja. Notem, ele é alguém reverente, ele é alguém respeitoso, ele é alguém educado, ele tem as perguntas certas, ele tem os desejos certos. Sabe o que é o exemplo disso? É o exemplo do que a religião consegue fazer. E a coisa mais incrível que a religião consegue fazer é o seguinte: é encobrir os ídolos do nosso coração. No Velho Testamento, ídolos são aquelas estátuas, imagens que as pessoas se curvavam diante delas. Sabe o que ídolos no Novo Testamento representam? Ídolos são os nossos desejos. Sim, nós temos ídolos do coração. Questões que o nosso coração deseja, questões que ele quer e que nós idolatramos. Questões que o nosso coração ama. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Questões que nós colocamos no nosso coração e que são os ídolos da nossa vida. Sabe o que a religião consegue fazer? A religião encobre todos os ídolos no nosso coração, esconde direitinho lá dentro e apresenta uma imagem de alguém muito correto. Olha o que Jesus faz. No verso 19, o Senhor diz a ele: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E olha a resposta dele no verso 20: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Você sabe qual é a resposta que ele quer ouvir de Jesus agora? Sabe o que ele quer ouvir? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
ele queria que Jesus respondesse assim: não te falta nada. Vem, você merece. Pode vir. Você merece a vida eterna. Não te falta nada. Você tem feito tudo aquilo que precisa fazer. Sabe o que a religião faz com a gente? Faz pensar que não há nada de errado, que não falta nada, e que a única coisa que nós precisamos é que Jesus Cristo dê um carimbo, um selo em nós, dizendo: perfeito, muito bom. Como Jesus é sábio. Diferente de nós, Jesus olhou lá dentro e disse a ele: ok, você tem feito tudo, que bom. Agora vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Então vem, toma a tua cruz e segue-me. E você lembra como o texto termina? E aquele jovem retirou-se muito pesaroso, porque era dono de muitas propriedades. Religião faz isso. Encobre os ídolos do coração, deixa a casa bonita e adornada, mas não tem nada lá dentro. Irmãos, a melhor coisa que fiz na minha vida, e a melhor coisa que tenho visto tantos e tantos fazer durante os anos, não é chegar diante de Jesus Cristo dizendo como são bons, mas chegar-se aos pés da cruz dizendo como eu sou miserável. Eu conheci homens e conheço homens orgulhosos, arrogantes, pareciam os donos do mundo, até que o irresistível Evangelho do Senhor Jesus, o seu amor, a sua bondade, foi pregada a eles e adentrou pelo Espírito Santo de tal forma no coração, que a única coisa que eles puderam fazer é se colocar de joelhos e dizer: eu sou miserável. Eles não precisavam de um selo dizendo que eram perfeitos. Eles encontraram a paz no dia em que reconheceram a sua miséria. Por que religião não vale a pena? Porque religião nunca vai te dar o que Jesus Cristo te dá. Religião nunca vai fazer você olhar para si mesmo como Jesus Cristo vê. Religião nunca vai libertar-te dos ídolos do teu coração, mas Jesus Cristo vai. Quando Jesus se torna o maior amor da nossa vida, tudo se torna diferente. Quando Jesus Cristo se torna a maior paixão do nosso viver, nada mais é igual. Uma casa adornada, mas era apenas enfeite. Em terceiro e último lugar, até parece que tem alguém em casa, ou seja, o efeito aparente da aparente presença de Deus na religião. O exemplo que Jesus nos dá uma casa varrida e adornada e a falsa impressão que existe alguém morando ali. Aparentemente alguém está zelando por ela, alguém está habitando ali, mas isso não passa de uma impressão. Parece que tem gente em casa, ela está varrida e adornada, mas não tem ninguém. E é interessante como Jesus vai explicar isso em outros textos, e vai usar esse exemplo. Eu vou usar o exemplo que Jesus usa em Mateus capítulo 7 para isso. No verso 21 de Mateus 7, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Olha, tem gente por aí que me chama de Senhor, tem gente por aí que diz que me ama, que me serve, mas nem todos desses adentrarão no céu. No verso 22, Jesus vai dar o exemplo do que essas pessoas diziam em nome dele. Não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Notem que essas pessoas realizavam coisas incríveis em nome de Jesus. Se você as observasse fazendo essas coisas e usando o nome de Jesus, o que você diria delas? São crentes, são salvos, está tudo certo com eles, mas observe agora o que Jesus diz deles: eu não vos conheço. E a explicação do verso 23: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nada na religião pode nos afastar do pecado, a não ser o precioso sangue de Jesus Cristo.
Você pode fazer muitas e muitas coisas para Deus durante a sua vida, mas apenas o sangue vertido na cruz pode perdoar os teus pecados e nada mais. Tudo que aqueles homens fizeram era inútil. Tudo que aqueles homens fizeram não teve valor para a sua salvação, porque só Cristo pode fazer isso. Uma pessoa pode realizar coisas incríveis em nome de Deus e a sua vida permanecer vazia. O que nós aprendemos com isso? Jesus nos ensina a não nos contentarmos com pequenas transformações. Essas coisas podem significar absolutamente nada. E qual é o caminho que Ele nos diz? Duas coisas são importantes dizer aqui. A primeira delas, e eu estou terminando com isto. Uma pessoa pode ser religiosa, pode fazer tudo que ela for capaz para agradar a Deus. Ela pode estar numa igreja, ela pode estar fazendo coisas em nome de Deus e usando a sua vida em nome de Deus. Em Apocalipse, o Senhor nos dá um exemplo disso. O Senhor encontra uma igreja e Ele vai falar sobre essa igreja. E no final do capítulo 3, Ele vai dizer assim, sobre aquela igreja e representando a vida de muitos: eis que estou à porta e bato. A explicação é simples. Se Jesus está à porta e bate, de que lado Ele está da porta? De fora. Esse é o problema. Jesus está do lado de fora. E assim pode ser com a vida de muitos. É uma vida religiosa, é uma vida de vir à igreja, de falar de Deus, mas é uma vida sem Cristo. Se esse é o caso, o que a Bíblia diz? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É preciso abrir a porta pela fé e permitir que Jesus entre e transforme. Eu sei que manter-se neutro é o mais confortável. Olha, se Jesus entrar na minha vida, imagine tanta transformação que Ele fará. Mais de 2 vezes, mas 2 vezes especificamente eu lembro disso, de pregar o Evangelho para alguém. Infelizmente 2 vezes foram 2 senhoras, de mostrar o Evangelho. Numa das vezes era uma família, o casal e filhos, e eu lembro que os filhos e o marido disseram: eu quero receber a Cristo hoje. E a esposa me deu a seguinte resposta: eu amo demais a minha vida para permitir que Jesus Cristo a transforme. Se tudo isso que o Senhor está dizendo é verdade, eu não estou preparada para abandonar todas aquelas coisas que eu amo e para ter Jesus Cristo. E é exatamente isso. As pessoas querem manter-se no seu conforto e na sua neutralidade religiosa, mas não querem permitir que Cristo entre e limpe tudo. Jesus Cristo é radical. Ele não quer um lugarzinho, Ele quer a casa inteira e a transformação completa. Se o primeiro caso é esse, é preciso abrir a porta sem medo de que Jesus Cristo vá transformar e mudar uma vida. E o segundo caso é: muitos já creram em Cristo, muitos estão de certa forma servindo a Cristo, mas lhes falta uma coisa. Cristo é como um convidado da casa, que tem liberdade de agir nesta ou naquela questão. Cristo é como um convidado na casa que tem liberdade de ir até determinado ponto, e não tem realmente liberdade de agir em todas as questões. É interessante que muitos podem agir assim, para manter o controle das coisas, e para que a vida deles não seja completamente transformada, tem medo de abandonar certos pecados ou certos hábitos. Mas Jesus Cristo tem uma boa notícia. Tudo que você puder fazer e que a religião puder fazer na sua vida, não pode ser comparado com aquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer. Irmãos, nós não devemos ser neutros nessas questões. Devemos ter a confirmação e a convicção firme de que tudo que Jesus Cristo fizer na minha vida é o melhor. Não importa quão dura seja a decisão que eu tiver que tomar. Não importa qual o preço da decisão a ser tomada. Permitir que Cristo haja com toda a liberdade e faça o que Ele bem entender na minha vida
é dever de todos nós. Jesus usou um exemplo quando ele encontrou homens dispostos a segui-lo. Um disse: olha, primeiro deixa eu ir sepultar o meu pai. Jesus responde: deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Outro gostaria de ir à casa despedir-se primeiro. Um outro, e Jesus assim respondeu a ele: olha, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. E assim são as exigências. Aceitar todas as exigências de Cristo é uma exigência dele, e permitir que ele haja em cada questão da nossa vida. O que nós completamos hoje e terminamos colocando diante dos irmãos é: ainda há áreas da sua vida onde você não tem permitido que Cristo transforme. Você tem medo de quê? Afinal, o que você teme? Aquilo que Jesus vai fazer? Não tema. Nós preferimos permanecer na neutralidade por conforto, mas é preciso sim assumir uma posição de que Ele tem a liberdade de fazer o que Ele bem entende, que toda a minha vida é dEle, e que tudo o que Ele fizer será para o meu bem. Creia no Senhor e haja conforme a sua palavra tem dito. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos glorificado o Teu nome.